E aí, gente, tudo bom? Saiu a lista dos relacionados para amanhã contra a LDU e também teve um papo com o presidente lá na Grêmio TV. Vamos falar sobre esses assuntos. Essa é a sua hora de Grêmio com notícias de Grêmio aqui no YouTube. Solta a intro! E aí, gente, vamos falar agora sobre a lista dos relacionados, o papo do presidente Romildo Bolzan lá na Grêmio TV e o Grêmio, né, na Arena, voltando na Arena amanhã às 7h15 da noite contra a LDU, com um público, 14 mil torcedores estarão presentes na Arena para torcer para o time do Grêmio, gritar, apoiar os 90 minutos para o Grêmio chegar às quartas de finais de mais uma Copa, agora Sul-Americana, para pegar ou Atlético Paranaense ou América de Cali. O Atlético Paranaense ganhou o primeiro jogo por 1-0, então o clube brasileiro está muito perto das quartas de finais. Poderemos ter um confronto de brasileiros entre Grêmio e Atlético. Primeiro o Grêmio vai precisar, lógico, passar pela LDU amanhã. Bom, vamos à lista dos relacionados então, para a gente começar o papo do nosso conteúdo agora aqui. Adriel, Alisson, César Pinares, o chileno, novamente relacionado, Cortez Darlan, Diego Souza, Diogo Barbosa, Fernando Henrique, Gabriel Chapecó, Jeromel, Guilherme Azevedo, Jean-Pierre Kahneman, Léo Chu, Léo Pereira e Lucas Silva. Daí, Matheus Ferreira é o Sarará, né, ganhando novamente uma oportunidade com o Felipão. Paulo Miranda, Rafinha, Ricardinho, Juan, Wanderson e Vitor Bobsin. Esses são os relacionados para amanhã contra a LDU. Provável time de amanhã. Não deveremos ter muitas novidades. O time para pegar a LDU amanhã deve ser Gabriel Chapecó, Wanderson ainda como titular, Jeromel, Kahneman e Cortez. De todos esses jogadores, só sai Juan e entra Jeromel, do jogo lá de Quito. Agora o meio deve ter Bobsin, Fernando Henrique e Jean-Pierre, saindo Lucas Silva e voltando Bobsin. Eu iria de Lucas Silva, para mim o Bobsin está sentindo as últimas partidas, mas pelas informações, Felipão vai de Vitor Bobsin. Lá no ataque, não deveremos ter muitas novidades, ao que parece. Deve ser Alisson, Léo Pereira e Diego Souza. Algumas pessoas apostam em Léo Pereira na esquerda e Pinares começando o jogo na sua posição de origem para jogar junto com Jean-Pierre. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que Felipão vai usar o Jean-Pierre no segundo tempo no lugar... vai usar o Pinares, aliás, no segundo tempo no lugar do Jean-Pierre como meia. Mas muitos, em vários grupos que eu estou aqui do Grêmio, estão colocando a possibilidade de César Pinares começar o jogo na ponta direita, jogando junto com Jean-Pierre. Então, fica aí o talvez, né? De repente saia Alisson e entre César Pinares, saia Bobsin e continue Lucas Silva, assim como foi lá em Quito. Bom, gente, o segundo papo do vídeo é o papo de Romildo Bolzan com a galera lá da Grêmio TV, com o jornalista do Grêmio oficial, né, o Maurício Neves. Eu separei alguns pontos principais dessa entrevista do Romildo, que foi em partes boas, com algumas partes boas, mas com algumas partes que eu também nem selecionei, porque ele falou de possível candidatura à política, e eu não misturo política com futebol. Eu sou mais ou menos da mesma linha que o nosso César Cidade Dias. Futebol é uma coisa, política é outra. Eu não misturo as duas coisas. Então, vamos falar somente sobre o futebol, beleza? Quadro social. O presidente falou sobre o quadro social do nosso tricolor. E o quadro social caiu, gente. O Grêmio tem perda de receita perto de 2 milhões de reais por mês.
e já chega a 20 milhões de reais de prejuízo no quadro social gremista. A gente sabe que isso está acontecendo por causa da pandemia, né? Muitos sócios deixaram de pagar a sua carteira porque ficaram desempregados ou tiveram contas em outras coisas, né? A conta de luz aumentou, o gás, a comida, a gente já está cansado de saber disso. Então, o quadro social do Grêmio deu uma decaída grande e o Grêmio tem prejuízo por mês de 2 milhões de reais e já chega a mais de 20 desde o início da temporada, no caso desta temporada, né? Não é nem falando da última temporada que também convivemos com a pandemia. Bom, ele foi também perguntado sobre grama sintética na arena. O presidente Romildo diz que é contra a grama natural, contra a grama sintética e é a favor da grama natural. O presidente diz que o clube está trabalhando para encontrar uma forma do gramado melhorar. Eles já estão fazendo alguns tratamentos para que o gramado não sofra aqueles buracos, né? Que a grama solte facilmente, fique esburacada. Mas o presidente negou que o Grêmio, depois que conseguir a gestão total da arena, vai colocar grama sintética, assim como na Arena da Baixada. Segundo palavras do nosso presidente Romildo Bolzan, ele é contra a grama sintética. Bom, daí ele foi perguntado, claro, sobre os reforços, né? E ele falou o seguinte: Romildo diz que Roger Guedes nunca esteve na mesa da diretoria para ser contratado. Sobre Giuliano, o presidente diz que jogador não era o perfil do clube nesse momento. Sobre o lateral esquerdo, o Wendel, que pode assinar um pré-contrato no final do ano, Romildo diz que ano que vem o jogador querendo vir pode acontecer. Sobre Paulinho, Romildo diz, é um nome que nos agrada muito e que sim, estamos trabalhando para isso. O presidente diz que o jogador, se vier, será contrato de 1 ano. O prazo para contratar Paulinho é até a janela da Europa fechar. Então o presidente, gente, descartou Roger Guedes. O presidente Romildo Bolzan disse que o nome de Roger Guedes nunca esteve em pauta para ser contratado. Não é as informações que a gente tinha, né? As informações que a gente tinha é que o presidente e o staff do Grêmio estavam sim em conversas com o Roger Guedes, mas o presidente Romildo Bolzan negou que o nome de Roger Guedes estivesse na mesa e na pauta do Grêmio. Sobre Giuliano, ele falou que o jogador, ele é, assim, muito bom nome, né? É um nome espetacular, mas que não era o perfil do Grêmio para esse momento. Eu não entendi muito o presidente quando ele fala isso, porque Giuliano é um acerta time. O Giuliano é perfil de qualquer time do Brasil hoje, até mesmo do Flamengo, tendo o Everton Ribeiro, Arrascaeta, até quando tinha o próprio Gerson. O Giuliano chegaria no Flamengo e seria um acerta time. E daí o Romildo diz que o Giuliano não era o jogador que o Grêmio estava procurando no momento. Não era o perfil de jogador que o Grêmio estava procurando. Não consegui entender muito bem essas palavras do presidente Romildo Bolzan. Sobre o Paulinho, daí ele já disse que o Grêmio sim está fazendo um esforço muito grande para contratar o jogador e que o Paulinho está... que o Grêmio está fazendo, assim, de todo o possível para contratar o meia que chegaria realmente para mudar o patamar do meio-campo do Grêmio. Sobre o Wendel, o lateral esquerdo que está no Leverkusen e que entrou no último ano de contrato, ele diz que se o Wendel, depois que finalizar o seu contrato, quiser vir para o Grêmio, tiver vontade de voltar ao Brasil e ser o Grêmio, o clube que ele queira voltar, existe possibilidades e o Grêmio está aberto para receber o Wendel. Então,
Isso vai de encontro às informações que a gente já deu aqui em vários conteúdos falando do Wendel, né? O Wendel pode assinar um pré-contrato agora no final de ano já e chegar lá em junho do ano que vem. Então quer dizer que as portas estão abertas para o Wendel e o presidente não descartou a vinda de Wendel pro Grêmio na próxima temporada. Bom, gente, esse foi o papo do Romildo Bolzan, né? Os principais pontos do papo que ele teve lá com a gurizada da Grêmio TV, a TV oficial do Grêmio. Então, eu achei essa parte muito lúcida e muito bacana. Tirando a parte da política lá, essa parte foi bacana. A lista dos relacionados, a gente já falou. O provável time contra a LDU amanhã também. Vou repetir, deve ser Chapecó, Wanderson, Jeromel, Kahneman e Cortez. Bobson ou Lucas Silva, Fernando Henrique, Jean-Pierre, Léo Pereira, Diego Souza, Alisson ou Pinares, Diego Souza e Léo Pereira. Amanhã o Grêmio joga às 7h15 na Arena com 14 mil torcedores. Vamos torcer para que o Grêmio chegue em mais uma fase final de Copa agora na Sul-Americana para pegar Atlético Paranaense ou América de Cali. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe o vídeo que é muito importante. A gente volta numa próxima. Um abraço a todos, valeu. Fui!